bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Tema de hoje, geotecnologias. Então eu aposto que você vai gostar muito. Já fica aqui comigo. O tema é muito interessante. Aproveita para você se inscrever no canal do Sinduscom Paraná Oeste, caso você ainda não esteja inscrito. Né? Aproveita para curtir esse vídeo, porque é muito importante que esse vídeo possa alcançar cada vez mais e mais pessoas, mais profissionais. O Sinduscast tem a função de levar conhecimento prático, real, trazendo aqui os players do mercado, né, que tem conhecimento prático e que vão te levar, né, a um nível de evolução profissional que eu tenho certeza que você não encontra em lugar nenhum. Quando a gente se reúne aqui nesse estúdio do podcast, a ideia é que esses profissionais levem realmente o conhecimento aplicado para o seu dia a dia, nas suas obras, nos seus projetos, nas suas empresas, no setor da indústria da construção civil. O podcast do Sinduscom Paraná Oeste só é possível graças aos nossos patrocinadores. Então, o Sistema FIEP, que está conosco, a Construtora JL, a SF Empreendimentos, Chimansky Fávero e a Pedral Imóveis, que fazem junto conosco acontecer esse Sinduscast. Bom, no episódio de hoje, trago aqui dois parceiros, trago aqui o Maicon, Altir Canal. Somos conterrâneos lá da UniOeste, né? Fizemos a UniOeste juntos, fizemos algumas disciplinas juntos, né, Maicon? Várias, porque eu reprovei algum no começo ali. Então eu fiz várias com o Maicon ali, né, Maicon? O Maicon se formou em 2010, em seguida fez mestrado em cadastro técnico multifinalitário. Isso mesmo. E gestão territorial pela UFSC. Em duas ocasiões, 2011 e 2018, e ainda em 2018 iniciou a sua especialização em RPAS, drones, em aplicação civil e comercial pela PUC do Paraná. No serviço público, o Maicon atuou como servidor concursado lá no setor de geoprocessamentos da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Cascavel, que posteriormente se transformou no IPC, não é, de Cascavel, Instituto de Planejamento de Cascavel. Nesse período, acabou trabalhando aí com o desenvolvimento de aplicação de soluções inovadoras em geotecnologias, que é o nosso tema do nosso episódio de hoje, destacando-se na implantação do Geoportal. Hoje, a gente não saberia viver sem um Geoportal, né? É aquele tipo de tecnologia que, uma vez que entra, depois se tornou tão útil que a gente não conseguiria viver sem, né? Paralelamente, fundou e atua como sócio e responsável técnico na CTMGEL, Soluções de Geotecnologias, onde trabalha e conduz a execução e prestação de serviços especializados em geotecnologias, aplicando seus conhecimentos em cadastro técnico e RPAS. A CTMGEL, ela se destaca aí pelo desenvolvimento de sistemas de informação geográfica e prestação de serviços a municípios, instituições e órgãos públicos municipais. Maicon, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui, né? A gente poder mostrar um pouquinho do que é a geotecnologia, o que a gente contribui para o mercado. Vai ser um prazer aí esclarecer um pouquinho essas terminologias um pouco diferentes do dia a dia, né? Bacana, é verdade. Estou aqui também com o Cleiton Luiz Siqueira, analista de sistemas, lá pela Sesufós. Atuou na Prefeitura de Cascavel por 13 anos, né, Cleiton? Tempão, né? Começou lá pelo Departamento de Informática, depois foi pro IPC, e lá dentro aí da Prefeitura de Cascavel, que o Maicon e o Cleiton se conectaram para então, lá em 2012, 2013, formar a CTMGEL. Cleiton, seja também muito bem-vindo aqui ao nosso Sinduscast. Eu agradeço, Vinícius, aí é um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre geotecnologia. Hoje, muito difundido aí, o pessoal usa muito isso e às vezes acaba não entendendo muito bem o que se trata a geotecnologia, né? Então é um prazer poder estar aqui e esclarecer, trazer uns novos conceitos, né? A respeito desse assunto e bater um papo aqui, né? A gente sabe que existe, mas alguns conceitos, algumas terminologias não são difundidos, né? Então, isso. Essa é a ideia. Acaba acontecendo assim, sem você perceber, né? Exato. Então todo mundo tá aqui com o celular na mão e nem tá percebendo o que tem por trás, né, disso tudo. Muito bacana. Ô, Maicon, vamos começar o seguinte, ó. Eu queria entender primeiro, né, da onde que surgiu, né, o teu interesse, né, em atuar nesse tipo de segmento. É porque nós
Formamos lá na Oeste, né? Tava lá, terminou a graduação. O engenheiro, quando ele se forma, ele é um generalista, né? Um vai para uma estrutura, outro vai para pavimentação, outro vai para fundações, outro vai, né, para construção civil, e o Michael foi para geotecnologias. O que aconteceu nesse caminho aí que te levou para essa atividade? É uma atividade bem diferente, né, da área de atuação do engenheiro civil, né? Então, foi uma questão de oportunidade. Então, durante a própria faculdade, né, eu estava querendo ir para áreas de estradas ou mesmo a construção civil. E aí eu consegui um estágio aí na prefeitura de Cascavel, na época, no meu 5º ano. Eu fiz o 5º ano inteirinho de faculdade fazendo estágio na prefeitura de Cascavel, no setor de geoprocessamento. Então, ali que foi o gatilho, né, que fez essa ligação. E durante ali esse ano que a gente começou a trabalhar, de fato, com toda a cartografia, mexer nela, atualizar a cartografia temática de Cascavel. E aí o município entendeu que precisava ir atrás de uma tecnologia, de algum sistema que facilitasse, organizasse o cadastro, né, territorial do município. E aí tive a oportunidade, né, de fazer um mestrado na área em 2011, né, que foi um consultor da própria prefeitura que me convidou para ir fazer o mestrado. Legal. Ele também era professor, né, da UFSC. Uhum. E aí que ele incentivou, e aí eu fui para lá. Então o município viu a oportunidade também de ganhar com isso, né, de me cedendo para eu poder fazer o mestrado e atuar dentro de uma empresa que tinha vencido o processo licitatório para a implantação de um geoportal. Então ali em 2012 teve a implantação da primeira versão do geoportal. Mas é que essa empresa era de fora? Era de Florianópolis. Ah, tá. De Florianópolis. E aí ela implantou um sistema de geo, né, bem simples, né? Não sei se vocês vão lembrar na época, mas era um visualizador de mapas, né? E aí quando a gente voltou para Cascavel nesse período, eu já estava concursado, já tinha passado no concurso, iniciei na prefeitura como estagiário e depois passei no concurso da prefeitura. Uhum. E aí a gente, tentando melhorar essa ferramenta de geoprocessamento que o município tinha comprado, a gente começou a pesquisar. Aí que entrou também o Cleito, que entrou o André, que é o nosso outro sócio. A gente foi atrás do departamento de informática, né, questionou, a gente precisa achar evolução para essa ferramenta. A gente tem várias demandas, né? Que uma delas é a consulta de viabilidade. Na época não tinha nessa primeira versão do sistema. E não tinha só aqui ou não tinha em lugar nenhum? Não tinha praticamente lugar nenhum. Você não se encontrava. Então a gente começou a pesquisar empresas para implantar essa tecnologia e não encontrava. Esse que foi a grande jogada. A gente, né, o Cleito, junto com o André, começaram a estudar a ferramenta e pensar na possibilidade da gente desenvolver, né? Aí, nesse caso, foi pouco diferente. Paralelo, né? Foi o paralelo. Eu não conhecia o Michael, né? Nem o pessoal do planejamento, a gente tinha pouco contato. E trabalhava com o Sartori, o André Sartori, que era o diretor da pasta na época, né? E eu era responsável na departamento de tecnologia na área de infraestrutura, né? Servidores e tudo mais. E aí tinha lá a máquina, né, com o gel que tinha sido implantado. E eu, quando me formei também, eu me formei em ciência de computação, uma área bem generalista também. E eu nunca tinha trabalhado com gel. Eu falei, bom, tem isso aqui, essa máquina, eu tenho que manter essa máquina ligada aqui e ninguém tá usando, parece, né? Aí o que eu fiz? Na época era o Pedro, que era o responsável, né? Pedro Bartzi. Daí eu pensei, vou desligar essa máquina para ver o que acontece. Desliguei e deixei a máquina uma semana lá. Uma semana ou mais, né? Desligado. Aí ninguém reclamou, né? Eu falei assim, bom, vou lá conversar com o Pedro, né? Falei, Pedro, tem uma máquina lá de gel que foi implantada pela empresa aqui em 2012 e queria saber, eu tenho que fazer backup dela toda vez, como é que tá isso aí? Ele, não, a gente tá usando sempre essa máquina. É a máquina desligada. Eu falei, assim, é mesmo? Eu falei assim, sim. Falei, então acessa aí pra gente ver. Aí ele acessou e falou, nossa, não tô conseguindo, né? Caiu o servidor. Aí eu falei, brinquei. Chama TI! Eu falei, não, é porque eu desliguei. Ele disse, nossa, você desligou? Eu falei, sim, já tá aí, acho que quase um mês já desligada. Você tá brincando? Eu falei, sim. Eu falei, não tá sendo usada, cara. E eu tô tendo que manter essa máquina. Quer saber o que eu faço? Ou eu desligo, faço um backup, deixo ela com vocês aqui, porque ela tá ocupando espaço na infraestrutura e eu preciso ocupar isso de maneira útil, né? Aí ele, não, cara, a gente precisa dar continuidade nesse trabalho, que a empresa ganhou a licitação, implantou, fez o trabalho que ela tinha que fazer, executou, aí tinha que dar continuidade nesse processo, né? Daí eu falei, tá, mas o que vocês precisam disso aqui? Daí a gente precisa estar lá, fazer a implantação da consulta de viabilidade, da parte de vias, né, de estradas e tal.
Eu falei, tá, mas e quem vai fazer isso? Dele, não tem empresa já. Nesse que a gente estava procurando, né? A gente tinha meses procurando empresa para não tem empresa para fazer. E naquela época, há 11 anos atrás, né? 12 anos atrás, a visão dos municípios em relação à GEL era diferente. Era um visualizador. As prefeituras, os municípios não tinham essa visão de ter um geoportal. Era mais mapa. E a maioria era CAD mesmo. Você CAD mapa mesmo. no CAD no computador. As empresas que trabalhavam nesse ramo costumavam fazer o serviço, entregar lá os shapes, mapas, CAD e... Uma planilha do Excel, planilha né? Com os dados atualizados. E deixavam na prefeitura e se vira, né? Então, isso aconteceu lá e aconteceu a mesma coisa aqui na prefeitura. Eles até implantaram esse geoportal, que era um visualizador, mas não tinha muita funcionalidade. Não tinha serviço. Daí eu falei, então, Pedro, vamos ver o que pode fazer aqui. Dele, cara, se puder ajudar nisso aqui, eu falei, olha, eu nunca trabalhei com isso. Eu saí da faculdade, tinha até um amigo meu que fez trabalho de Ingel, mas eu nunca tinha tido contato. Assim, deixa eu vou estudar isso aqui, vamos ver o que acontece. Aí comecei a estudar e falei pra ele, cara, olha, acho que dá. Depois de umas 2 semanas, eu falei assim, acho que dá pra gente mexer. Mas não nessa infraestrutura. Ah, tá. Não porque tinha sido implantado. Isso, porque a linguagem que existia lá não era completamente compatível com a... A arquitetura que tinha sido criada não daria. Limitada, né? Era limitada. Sim, não entendi. daria pra gente... Eu falei, dá, mas isso aqui vai demandar desenvolvimento. E eu tenho minhas distribuições dentro do município. Evidente. Não tem como fazer isso aqui em paralelo. Aí foi quando a gente... Conectou com o André também. Daí eu falei com o André falou assim, cara... Tem uma coisinha aqui. Tem algo aqui, tem essa oportunidade. A gente não pode ajudar diretamente aqui, porque tem outras distribuições, né? Então vamos tentar fazer alguma coisa fora. Daí começamos a conversar. E a gente pode também trabalhar para oferecer isso para os outros municípios, que isso não tem no mercado, né? Então vamos trabalhar nisso aí. Daí foi quando o Pedro ajudou a gente bastante, né? Nisso aí, a consulta de viabilidade, eles já faziam na prefeitura, entregou o processo todo já mastigadinho, né? Aí vocês abriram o sistema GEL em paralelo e ela começou a prestar serviço para a criação dessa... Não, ela não prestou serviço. Primeiro ela criou a tecnologia. Isso. Aí depois de criada... a gente fez a arquitetura, né? Isso aí foi mais ou menos uns 3, 4 meses para a gente fazer isso aí, para deixar... Redondinho e... com a consulta de viabilidade, que era o que eles tanto precisavam lá. Daí a gente cedeu para o município como uma licença de uso. Como a gente era servidor da prefeitura, não podia ter nenhum tipo de contrato, né? Entendi. Daí nós fizemos um termo de doação. Termo de doação, que está vigente até hoje. Até hoje. Aí a prefeitura... É mesmo? Daí a prefeitura, ela não paga por isso, né? A prefeitura de Cascavel. Porque foi aonde foi implantado, onde teve a ideia, né? E se tornou quase que um laboratório. Perfeito. Depois, né? Pra gente, né? E melhorando a ferramenta, desenvolvendo novas Então vocês continuam coordenando o Geoportal de Cascavel? Fornece a solução tecnológica. Tá. Daí tem lá a equipe interna que mantém os dados atualizados, a cartografia, cria os mapas temáticos. Então eles são autossuficientes em atualização. Eventualmente, quando ocorre algum problema, precisa de alguma atenção lá. Uma solução técnica, a gente atende sem problema nenhum. Sempre já tem 10, 11 anos que a gente atende aí sem problema nenhum. Bacana. Vamos do princípio, tá? Eu quero saber do princípio, tá? Entendi de onde é que veio a ideia, de como é que funcionou, então, esse laboratório, essa sessão. Quero começar pela uma definição, assim, né? Pra quem tá nos ouvindo, tá? Mas o que legal, o geoportal, beleza, a maioria conhece, mas o que é o geoprocessamento em si? O que são as geotecnologias, né? Aonde que elas são aplicadas hoje em dia? Ela vem, como o próprio nome diz, gel, né? Então você trabalha com um dado espacial e processa esse dado para trazer algum resultado, trazer alguma resposta para a informação que você precisa. Então, desde um celular, um Google Maps hoje, ele está extremamente relacionado à geotecnologia. Então, quando a gente cria uma solução para o município, desde para fazer um gerenciamento da iluminação pública. Então, você tem todos os postes georreferenciados, tem uma coordenada de cada poste, você mostra isso no mapa, você cria funcionalidades para saber qual que é o tipo da lâmpada que está instalada, a potência que está instalada, quando foi dada manutenção, quando
foi trocado, qual é a nota fiscal que saiu aquela lâmpada, quando ela é trocada, ela ainda está em garantia ou não. Então, tudo isso a gente cria ferramentas e funcionalidades dentro de um sistema de geoprocessamento para criar soluções para a prefeitura, né? Esse exemplo da iluminação pública é um que eu dei, né? A gente tem para arborização, a gente tem para a parte de consulta de viabilidade, para abertura de empresas. Então, você usa o dado georreferenciado. Dado georreferenciado. Dado georreferenciado. Isso que é um dos principais pontos chaves. E você trabalha, processa esse dado para trazer algum resultado. E com isso faz cruzamento dessas informações. Um exemplo é a própria consulta de viabilidade. Então, quando a gente quer abrir uma empresa para fins de construção, né, de abertura de estabelecimento comercial, quero abrir uma farmácia. Nesse ponto, nessa localização, então ele vai cruzar a localização do cadastro imobiliário do município com o mapa de uso e ocupação do solo do plano diretor. Posso ou não posso, né? Exatamente. Então, a consulta vai responder. Aquela atividade é possível levando em conta o mapa de uso e ocupação do solo? Então, aí que o sistema responde isso, né? E gera a consulta de viabilidade. Dentro dos parâmetros da lei, né? Isso. Então, configura... toda a parametrização. Claro. Até porque você não pode sair divulgando coisas que, né, ou coletando informações que não podem ser coletadas, né? Exato. Isso foi, essa questão específica da consulta de viabilidade foi importante porque normalmente os municípios o que tinham? Eles tinham ou faziam a cada solicitação um protocolo, né? Ruim para quem tá pedindo e ruim para quem tá fazendo. Isso. Em Cascavel levava em torno de uma semana, 10 dias. É 15 dias uma consulta. Não tem lógica. Para fazer uma consulta dessa. E você tinha... Hoje, olhando isso, não tem lógica. Não tem lógica. Que você vem aqui e entra em... Isso. 14 segundos. E eu atuei diretamente disso dentro da prefeitura lá. Tinha lá 6, 7 estagiários fazendo mapinha de zoneamento. Caramba. Que eu coordenava, aí tinha que conferir esses mapas, qual que era a porcentagem de cada zoneamento, calcular a área, depois... Sem contar que a chance de errar é muito grande. Isso, acontecia de ter um erro, né? Fazer uma avaliação subjetiva, né? De uma atividade, então, e aí tinha 6, 7 estagiários, mais 2, 3 engenheiro arquiteto ali para assinando, dando os parecer. Fora os atendentes, né? Fora os atendentes. Os protocolos. A pessoa ia no cartório, pedia a matrícula, ia lá, fazia um protocolo físico na prefeitura, levava de 7 a 15 dias para ter uma resposta, para ela saber a viabilidade do terreno. Aí hoje Isso você faz louco. Em 1 minuto. Isso é muito louco, porque assim, é o que eu falei no começo, né, Gueto? Que a gente usa de uma maneira assim tão automática que não conseguiria viver sem. Como é que eu vou viver sem o geoportal aqui, que eu vou lá, consulto, eu, por exemplo, volta e meia, entra, os caras querem entrar permuta em obra, negociação e tal. Ah, tem o terreno tal lá. Meu, primeira coisa que eu faço, automático, geoportal, vou lá, olho, tá, beleza, cara, não, isso aqui, não sei o que, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, né? É automático, cara, você não consegue viver sem, né? É a mesma pegada do Google. Quando não tinha, o que a gente se apegava? Lembra? A gente ia viajar com o mapa dentro do carro para poder se orientar. Sempre. Hoje em dia, você não precisa estar com o celular, é automático. Você está ali com... Hoje tem o Google, o Maps, tem o Waze, tem várias aplicações aí que fazem isso. O Geoportal, com a consulta de viabilidade e os serviços que ele disponibiliza, é algo que você... Quando não tem, né, a gente escuta muita gente que vem de fora e às vezes a gente imagina, a gente vive em Cascavel, tem consultas, tem essas coisas disponíveis, é um mundo. Aí você pensa que alguém vem de outra cidade e tem as mesmas coisas lá e não tem. Isso de cidade grande. Tem gente que reclama, por exemplo, vem de Foz. Eu ia falar Foz. Foz não tem. Eu ia falar Foz. Então, tipo assim, tem gente em Curitiba, lá em Curitiba é o Guia Amarela que eles chamam, né? Guia Amarela e Guia Azul. Não é tão simples, até alguns meses atrás eu vi um corretor lá de Curitiba reclamando, falou assim, nossa, aqui em Cascavel é tão fácil você conseguir emitir uma consulta. Curitiba é difícil isso, entende? Então a gente imagina a realidade de Cascavel está bem à frente de muitas cidades aí grandes do país, sabe? Por conta disso. E é só uma questão de visão, de entendimento das facilidades e dos serviços que a gente pode disponibilizar em relação ao geoprocessamento, né? Que está ali, está disponível, mas existe essa dificuldade de entendimento, né? E nesse sentido, assim, né, não é à toa que Cascavel está tão bem, tão à frente, né, com resultados tão positivos. Eu acho que facilitar a vida da população e do empreendedor, eu digo mais, né? Porque quem está consultando, muitas vezes é um empreendedor que quer... investir, exato, e esse poder de tomada de decisão, ele é proporcional à velocidade com que ele consegue a informação. Exatamente. Né? Se ele, por exemplo, tem muita dificuldade, cara, tem que ir lá pegar a matrícula, tem que ir lá não sei o quê,
Mas, homem, tchau, eu não vou me entender nesse negócio aí. O cara desiste. Agora, se o cara tem fácil ali, o cara consegue ter uma visualização melhor, né? É a mesma coisa que eu tenho acompanhado um pouco as ferramentas, os softwares de análise de viabilidade de construção, no sentido de, será que esse local que eu vou fazer a minha obra, ela é boa para um prédio de apartamentos de baixa renda, ou de média, ou de alta, ou não? Aqui é para comercial. Não, aqui é hospitalar. Né? Então, isso... Cada vez mais essa facilidade da informação, ela atrai o investidor, porque ele consegue de uma maneira rápida visualizar e tomar a decisão dele, né? Esse é o papel da questão de análise espacial. Vinculado diretamente com geotecnologia, com geoprocessamento. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo, tem uma ferramenta nova que nós estamos desenvolvendo que faz, trabalhando justamente nesse sentido, de ajudar ao entendimento disso, né? Um investidor de fora querer vir para a cidade e saber onde que eu posso abrir um negócio. Não só de fora. Isso daqui também. Não só de fora. Porque muitas vezes, e na prefeitura mesmo, na época que eu trabalhava lá no IPC, eu recebia ligação de pessoas de fora querendo saber informações a respeito da cidade para poder investir aqui. A pessoa queria comprar um imóvel, né? Então queria saber, nesse local, onde eu posso abrir uma empresa na área X, né? Então, se ele tem o GEL, ele consegue fazer isso de maneira fácil. Total. Né? Fazer um estudo ali rápido para ele poder entender, bom, se eu for investir lá, eu posso investir em tal local, em tal imóvel, né, com tamanho X, né, numa região tal lá que vai ser bom. Mas essa tua fala aí tá muito ligada à conexão B2C, né? Que você está vendendo para o consumidor. Mas hoje a CTMGEL, até onde eu tô entendendo, ela é mais voltada a município, autarquias, é isso? Isso. E aí vocês estão buscando um canal agora de levar isso para o consumidor. Isso, essa ferramenta que o Cleito falou, ela se chama Observatório do Mercado Imobiliário. Então ela tem a finalidade de buscar as informações de todos os imóveis que estão à venda, ou que foram comercializados, e reúne um banco de dados muito preciso e georreferenciado, acho que esse é o diferencial. Então você vai ter exatamente a posição daquele imóvel, onde que está sendo comercializado, o valor, todos os dados cadastrais dele, né, a tipologia do imóvel, é uma casa, né, com finalidade residencial, forro de PVC, com cobertura de fibrocimento, todas as características, alvenaria, né, todas as características. E com isso o sistema faz todo um trabalho estatístico, aplicando a norma de avaliação de imóveis, para fazer e chegar com um valor médio de mercado, um valor mínimo, um valor máximo, né? Gera laudos, relatórios dessa avaliação, laudos que você pode usar numa avaliação técnica mesmo, até para fazer uma perícia. Então, assim, é uma ferramenta muito robusta. Você consegue fazer filtros, pesquisar imóveis, achar imóveis que estão à venda, né? Com amostras válidas, né? Amostras validadas. Então, o que a gente faz? Tem algumas ferramentas no mercado que elas buscam isso na internet e jogam para dentro. Então, né, não traz muita precisão. O nosso trabalho é todo feito manual. Então, a gente tem uma equipe de profissionais que pegam as amostras que estão à venda, percorrem as ruas, ligam para aquela plaquinha lá que está com o imóvel à venda, às vezes particular, né? A pessoa está vendendo particular. Liga, pega a informação, cadastra, valida, confere tudo e lança na plataforma. Então, as amostras são todas validadas. Então, você pode usar com garantia para fazer uma emissão de um laudo, né? E esse projeto está já em aplicação ou ainda não? Está praticamente finalizado. Ele está em operacional. Vai ser lançado para o mercado agora. Vai ser lançado para o mercado. Então, estamos quase que lançando ele aqui ao vivo no Sinduscast aqui. Praticamente. Dá para dizer que sim. Dá para dizer que sim. Mas a ideia é ser uma ferramenta disruptiva no mercado. Legal, cara. Ela vai tirar, assim, digamos assim, de poucas pessoas a possibilidade de fazer uma avaliação técnica precisa. Mas por enquanto só Cascavel. Até por causa dessa questão mais manual aí de... A gente tem uma segunda cidade também que está sendo testada, implantando, né? Está no processo de implantação. Atualmente, hoje a CTMGEL já passou de 60 municípios, né? Que a gente atende com quase 70, chegando quase 70 municípios. Então, essa transformação... No Brasil inteiro. Isso, no Brasil inteiro. Essa transformação que o Cleito falou ali de você modificar, dar facilidades, ferramentas para o investidor, a gente escuta muito dos próprios prefeitos e secretários das cidades. Eu imagino. O antes e o depois da implantação da ferramenta. Realmente você transforma a realidade dos municípios, principalmente municípios pequenos, que às vezes têm mais dificuldade de mostrar o seu potencial de investimento, né? O seu território, né? Para fins de implantação. Então, essa ferramenta realmente assim causa uma expansão assim das possibilidades comerciais do município. Você falou, né? Disruptura. O que você comentou anteriormente a respeito da gente
o nosso nicho de mercado e a nossa entrega é diretamente para os municípios, né? Ou seja, nossos clientes diretamente são órgãos públicos, né? Porém, a gente entendeu que precisava. Já desde o início, que a importância, e percebeu isso dentro do município mesmo, que o GEL, ele é importante sim, você pode oferecer serviços e facilidades dentro do município, porém, ele é muito mais importante para o cidadão. Perfeito. Porque quando você permite a entrega de serviço para o cidadão, e o cidadão, como você mesmo comentou, hoje é praticamente difícil você ficar sem o GEL, porque você precisa daquelas informações. Então, quando você faz com que o cidadão, o profissional que trabalha em diversas áreas, esteja utilizando aquilo e que precisa daquilo para o seu trabalho, para o seu dia a dia, a prefeitura cumpriu o papel dela. O município cumpriu o papel de gestão pública e de entregar serviço para o cidadão. E isso para nós é bom porque acaba que o município não vai querer mais tirar um serviço desse. Não, eu estava até imaginando fazer uma analogia. Imagina o Google Maps que você estava falando, né? Imagina que eu saio daqui de Cascavel e vou para Maringá. Um exemplo de cidade hipotética, né? Aí quando eu chego em Maringá não tem Google Maps. Daí eu tenho que chegar lá no ponto B lá e desliga o GPS. Acabou o GPS. Não tem mais GPS em Maringá. O que você faz? Você fica perdido. Vai pelas placas. E aí? Pelas placas. É a mesma coisa. É a mesma coisa com o Geoportal. Você tá em Cascavel. Aí você pega... Tá, agora eu vou lá pra Foz. Aí, poxa, chego lá... Cara, mas o que eu faço aqui? Como é que eu vou saber aqui? Como é que é o processo e tal? Não, tem que ir no cartório, tem que não sei o quê. Então, realmente, esse tipo de tecnologia é difícil depois que você tem ela, você fica sem. Impossível, não tem como, né? Foi engraçado, tinha um funcionário aqui, estagiário aqui em Cascavel, né, na Secretaria de Planejamento, ele passou no concurso em Foz do Iguaçu, né? E foi pra lá. Quando ele chegou lá, ele achou que, chegando lá, ia ter tudo igual. Quando ele chegou, ele ficou apavorado. Ele falou assim, rapaz... Ligou pra gente desesperado. Ligou, mas... O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Não tem gel, não tem nada aqui. Eu falei, agora, não sei. Dá os pulos aí. Que legal. Tá, eu quero entender quais são, então, a gente citou algumas aplicações, mas eu queria que vocês fossem um pouco mais a fundo para me explicar exatamente, assim, quais são as aplicações que hoje estão implementadas, né, ou que estão em processo de implementação, para depois a gente falar um pouco de futuro também desse sistema. Perfeito. Bom, aqui em Cascavel, por incrível que pareça, a gente tem poucas ferramentas nossas implantadas de fato, né? Porque a gente tem cidades que a gente atua, por exemplo, uma que eu vou citar, Paranavaí, que ele usa a nossa ferramenta de uma forma mais plena, mais completa. Né? Usa desde o sistema de GEL, que é o que a gente vem comentando, com custo de viabilidade, e usa também, por exemplo, uma ferramenta para aprovação de projetos digitais, né? Não só projeto, mas qualquer tipo de processo que a prefeitura quer implantar, né? Dê uma aprovação de alvará para construção, uma BITS, uma subdivisão de terreno, né? Qualquer tipo de processo. Então, a gente tem esse sistema que ele se molda, a gente consegue criar os fluxos de trabalho e se molda a cada realidade. Então, como a prefeitura está acostumada a trabalhar com os papéis, a gente consegue personalizar essa ferramenta para ela atender, só que totalmente de forma digital. A questão diferente em relação aos outros processos digitais é que nós trabalhamos com os processos digitais georreferenciados. Então, além de você ter essa eliminação de papel e burocracia que acaba acontecendo, a gente consegue dar uma visão espacial e análise espacial do que acontece no município. Entendi. Em Paranavaí, mapa, né? Em Paranavaí, como o Maicon comentou, lá a gente começou com um processo digital para a Guarda Municipal, né? O aplicativo Geocidadão. Isso, daí, né? O aplicativo que era para atendimento da Guarda Municipal para as ocorrências. E eles começaram a usar esse fluxo, esse processo digital lá com o aplicativo Geocidadão para fazer o atendimento das ocorrências, né? Ou seja, tem a central de atendimento, tem o guarda que fica nas viaturas e o cidadão fazendo a abertura dos chamados. Então, o cidadão faz a abertura no aplicativo, a central recebe... Cai no mapa lá. Cai no mapa. Daqui a pouco tem um mapa de calor das regiões que estão tendo mais assalto, por exemplo. Tem isso mesmo, bem de fato mesmo. Você sabe onde está tendo dano no patrimônio público, onde está tendo furto. Onde está furto,
Qualquer informação. Conforme a pessoa abre os chamados lá, vai ficando no Perturbação mapa. do sossego, tem bastante, entendeu? Atendimento. Você, é uma informação restrita para a guarda, para quem faz o gerenciamento, mas você tem no mapa onde que você pode comprar, digamos, um terreno onde que não tem perturbação do sossego. Bah. Sem contar que a guarda tem números, eles têm métricas para poder saber como está o atendimento. Hoje eles levam em torno de 5 minutos, Menos, né? Para Para fazer um atendimento. Caso do Porque aplicativo. tem uma ocorrência no local A, B ou C. A central, ela sabe aonde deslocar a viatura para atender um ou mais chamados ao mesmo tempo. Então isso facilita muito o trabalho, porque é a questão do geoespacial. E isso foi tão bom lá que nesse primeiro projeto que a gente implantou em Paranavaí, que eles resolveram migrar todo o sistema de ouvidoria do município para dentro do nosso aplicativo. Porque aí você consegue já referenciar as ocorrências, você consegue entender onde é que estão os problemas. Exatamente. E como Sensacional. é totalmente personalizado, então para a guarda municipal. Então a pessoa vai estar precisando de um atendimento, ela vai preencher a informação, tira a foto e envia. Né? Sim. E eu quero fazer uma poda de árvore na frente da minha casa. Então você vai lá, fotografa a árvore com detalhes. Né? Muitas vezes a gente tem prefeituras que o fiscal, o engenheiro ambiental, nem vai no local. Ele analisa as imagens, se não é o suficiente, ele pede mais fotos, a pessoa recebe a notificação no celular, Mensagem. coloca ali as fotos necessárias e ele já dá o parecer, a equipe vem e executa o serviço. O sistema de trânsito isso seria fenomenal também, porque não sei se tem implantado ou não, mas eu imagino, quantas ocorrências que a gente teve em função de acidente, atropelamento, né? Ou de sinal que o cara ultrapassou. Tem um sinaleiro aqui que todo mundo ultrapassa no vermelho. Não, o que está acontecendo? Né? Cara, é interessante que é uma visão legal que ela, na minha cabeça, assim, ficou muito claro uma coisa, que ela é uma ferramenta poderosa para o gestor da prefeitura. Porque ele consegue entender as demandas, não só da boca eu vou lá no bairro para ouvir a população, para ver o que... Ele tem dados. Tem dados. É diferente. Aí dimensiona as equipes conforme a real necessidade, né? Você gerencia as equipes trabalhando com esses dados. A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo na prefeitura de Maringá, inclusive, na parte de arborização. Que lá é uma cidade de referência em arborização, né, no país, e aí a gente está desenvolvendo junto com eles o aplicativo, já o cidadão, né, com algumas funcionalidades diferentes, alterações, para atender essa demanda deles. Então eles têm 17 equipes de poda de árvore e remoção de árvore. Então dá uma chuva, né, uma tempestade que cai ali 600 árvores, quanto tempo, né, você abrir um chamado, quanto tempo isso vai ser atendido? Então o aplicativo vai ter essa capacidade de dizer, aguarde que as equipes estão todas operacionais e vai levar tantos dias para o seu pedido ser atendido, né? Comenta com ele que eu não participei muito desse projeto, então eu não sei muita informação lá de Eldorado. De Eldorado, o uso do aplicativo também no celular, Eldorado, né? Que ela é do ladinho de Porto Alegre. Sim, então foi Eldorado e Itaqui, não é? Itaqui também. Teve no Rio Grande do Sul a gente tem atualmente, acho que 13 cidades que implantaram o sistema de gel. Tá. Dessas 13, 6 foram atingidas pelas enchentes. E Eldorado do Sul foi a que foi mais atingida. Eldorado foi extremamente atingida. Então teve, acho que 90% do território dela coberto de água. Isso. Então o que né, a equipe nossa, junto com a empresa parceira local lá, fez? Criamos, né, eles já tinham um aplicativo implantado no município, mas criamos um fluxo específico para ajudar nos resgates. Então, legal, a pessoa, né, tinha ainda a bateria no celular um pouquinho lá carregada ainda. Então, você entrou no aplicativo, fez o pedido de resgate, então as equipes se deslocavam até o local, porque era georreferenciado, né? Sim. E posterior isso também, para encontrar as moradias que tinham sido levadas, soterradas, né? Nós pegamos os dados do censo, do IBGE, que tinha, esse foi o primeiro censo que eles divulgaram a localização de cada imóvel que participou do censo, né? Então a gente tinha o pontinho vermelho. Então baixamos a imagem de satélite atualizada da enchente, então tinha lá toda a cobertura de água, mas não dava para ver edificação, mas aí tinha o pontinho ali mostrando que tinha uma edificação ali debaixo e foi levado pela água. Então as equipes também na hora de fazer o resgate foram direcionadas para fazer esses atendimentos. Caramba, cara, e posterior agora, foi criado mais um fluxo do aplicativo para as famílias que voltaram para suas casas, verificar como que está a condição.
né? Se ela tem habitabilidade, se a casa, né, se tem a função dela, se está com estrutura adequada, né? Toda essa questão ali de engenharia. Então, no aplicativo, ele abre o chamado, a prefeitura vai com a equipe técnica, avalia o imóvel, verifica se ele tem condições de ser reformado, se habitado, e se não tiver, ela já direciona a família para receber uma moradia, né, temporária até conseguir se restabelecer no local. E pode usar já a tecnologia para fazer esse estudo. Aonde colocar essas famílias, em que local, conjuntos habitacionais na cidade, de maneira que fiquem protegidas, né? Mas aí você tem que fazer um acompanhamento integral dessas tecnologias ali com as prefeituras, né? Não pode só vender lá o sistema e vai, te vira lá. Não. Atualmente a gente está trabalhando num modelo de negócio que tem uma mensalidade, uma continuidade do serviço. Para ter lá alguém que possa estar constantemente atuando. Tem o nosso suporte, né? Tem a equipe de implantação. Paranavaí hoje está praticamente autossuficiente, né? Depois de tanto tempo ali trabalhando e implantando os módulos, eles aprenderam bem, assimilaram bem. Conseguem atender. E eles mesmos desenvolvem os fluxos que eles precisam e fazem. Quando tem algum... Colombo que desenvolve sozinho os fluxos. Isso, Colombo. Ele implanta os processos sozinho. A própria equipe técnica do município implanta, desenvolve os fluxos. Realeza também, né? Aqui também está fazendo a mesma coisa. Olha só, que então legal. Depende muito da estrutura do município. Né? Tem município que tem uma estrutura técnica e pessoal, principalmente, para fazer isso. Quando o município não tem uma certa escassez de profissional, a gente acaba assumindo isso e fazendo, né? A gente não deixa o município ali na mão. A ideia é que utilize e faça, né, com que a coisa aconteça, né? Essa é a nossa preocupação, né, em relação a isso. Eu tava antes lembrando de uma cena, quando a gente tava falando de georreferenciamento, né? Eu lembrei de uma cena hilária, assim, que uma vez eu fui pegar um voo em Foz, e na época não tinha Uber. Não sei lá, isso faz o quê? Quanto tempo foi criado o Uber? Uns 8 anos? 10 anos, sei lá? 6, 8 anos. Então faz uns 10 anos, né? Fui pra Foz. E na época, eu peguei meu carro e deixei no depósito da empresa, né? Nós temos a filial lá. Só que era uma área nova. Então eu tinha lá o endereço, mas eu não sabia bem onde é que era, assim, né? E aí não tinha Uber. Então eu liguei para um táxi, às 5h30 da manhã, né? Eu tinha pego 2 telefones de táxi lá, liguei às 5h30 da manhã. Falei, tô aqui na rua Belarmino, não sei o quê. Aí o cara, rapaz, não sei onde é que fica essa rua, não. Falei, tá, você consegue procurar aí? Não tem como eu procurar, eu não sei onde é que ela fica, né? Meu Deus, tá, eu vou fazer o quê? Falou, dá uma olhada, vê que ruas tem perto aí. Fui pra um lado, tô aqui na rua tal. Não sei, né? Falei, mas homem do céu, cara. Aí liguei pra outro negócio. Tô aqui na rua tal. Acho que eu sei onde é que fica. Tá, o que você vai fazer? Não, eu vou tentar ir pra aí. Meu Deus do céu, eu vou tentar. Aí o cara conseguiu chegar lá, né? E isso ficou muito marcado na minha cabeça. Depois que o Uber voltou, pra mim a maior facilidade é isso, não precisa... Eu tô aqui na rua tal. Meu amigo. Ele olha localização já é o referenciado, né? A localização facilita. Então, eu volto com essa brincadeira do que você não conseguiria viver sem isso aí hoje, né? Hoje em dia, até o senso de orientação das pessoas ficou um pouquinho prejudicado por conta da dependência. Ninguém pensa, né? Não. Você não memoriza mais os caminhos, né? Você deixa conversa com o celular. Se você conversa com um caminhoneiro, por exemplo, que anda nessas estradas, eles sabem tudo, né? Você não precisa de mapa, não precisa de Google, nada. Mas os que não são raízes, né? Que entraram na época já do Maps, não consegue fazer sem a minha esposa, ela me tira sarro demais, assim, porque volta e meia eu vou num lugar aqui em Cascavel, eu boto no Google Maps. Ela fala, meu Deus, você vai fazer que você não sabe chegar lá? Falei, cara, olha só, o sistema vai me dar a melhor rota, entendeu? Menor tempo, se tiver alguma coisa, ele dá o desvio aqui. Por que eu vou me preocupar, entendeu? De ficar, né? Então é isso mesmo, cara, a gente começa a se acostumar, né? Eu mesmo usava o Waze, né? O Marco até recomendou, usa o Waze e confia no Waze. A Waze já me salvou várias vezes de trânsito, de congestionamento em rodovia, em viagem. Lógico que as estradas às vezes não são muito lá aquelas coisas, né? Mas pelo menos ele te tira do... Resolve. Ou pra Maringá, que conhece o caminho, bota no Waze. Ou pra Londrina, bota no Waze, porque qualquer situação que tiver ali, a gente consegue entender. Isso é a geotecnologia. Imagina a gente hoje sem isso, né? Sensacional. Fica difícil, né?
As pessoas estão acostumadas. Cara, vocês me falaram vários, né, aplicações que vocês têm, né, várias, a gente entendeu um pouco de como as geotecnologias são aplicadas no nosso dia a dia, mas eu gostaria de saber qual que é o futuro disso aí, o que vocês como CTMGEL veem, mas não só como CTMGEL, vocês que estão nesse mercado, né, entendem como que se tornará o futuro das geotecnologias. Começar então, depois o Cleito complementa ali. Hoje, né, o mercado principal da CTMGEL é a atualização de cadastro imobiliário e a implantação do SIC. Né? Tá. Então, o que o município busca a empresa? Tem dois perfis, mais ou menos, de prefeitos, de municípios que buscam a contratação. Um é aquele que quer o aumento de arrecadação, né, de recursos próprios. Como faz isso? Atualizando todo o cadastro imobiliário que está cadastrado na prefeitura. Então, a gente vai lá, faz toda uma ortofoto com os drones, vetoriza todas as edificações, calcula a área construída de cada imóvel, compara com a área que está cadastrada dentro da prefeitura. Entendi. Se tiver inconsistência nesses dados, a gente atualiza eles, né? Até toda a tipologia do imóvel, né? Se o cara tinha uma casa de madeira, agora é de alvenaria, tipo de laje, tudo é atualizado, essas informações. E aí, com isso, o município, no final do ano, roda o IPTU e tem um aumento de receita. Perfeito. Então, isso é o que a grande maioria dos municípios nos procuram para aumento de receita. Então, cada vez menos o governo federal, o estadual, estão repassando menos para os municípios. E a tendência eles estão é piorar inclusive, com a nova reforma. Então, o município vai ter esse papel de buscar arrecadação. Então, aí que a empresa tem, o grande foco da gente é esse aumento de receitas. E um segundo perfil dos municípios e das autarquias é a melhora da gestão mesmo. É você melhorar o serviço, melhorar a tecnologia que você está oferecendo para os munícipes. Então, tem esses dois perfis aí, principais, né? Essa questão do aumento de receita é claro que está relacionado com a justiça fiscal também. Então, muito acontece de municípios, até antes dessa evolução aí da tecnologia nessa área de geoprocessamento, imagine você fazer um recadastramento imobiliário sem georreferenciamento. Tá louco. Que acontecia. É inimaginável. Inimaginável. Então, hoje em dia facilita muito isso. Então, muitos municípios ficavam com o seu cadastro totalmente bagunçado, desatualizado, com problema de endereçamento, numeração, enfim, era muito complicado, bagunça mesmo. E o município ficava perdido ali, até para fazer a cobrança do IPTU, ele não sabia para quem mandar. Aonde eu vou mandar esse carnê do IPTU, porque está desatualizado. Então, e outra é que, como a cidade naturalmente vai crescendo, vai evoluindo, o cidadão não quer pagar imposto, Sim, uma coisa natural. Uhum. E não vai lá fazer atualização no município. E um vizinho, você está pagando o teu IPTU correto, mas o vizinho não está, né? Ou você está pagando lá sobre uma casa de 100 metros quadrados, o vizinho tem uma casa de 400 metros e está pagando a mesma coisa que você. Sim. Isso é ruim, né? Causa uma certa indignação entre a própria população, né? Por que eu tenho que pagar a mesma coisa, não? Essa injustiça fiscal. Né? Isso. Então, esse processo também está relacionado com a justiça fiscal. Não é simplesmente aumentar o imposto. O aumento do imposto é relacionado com fazer com que aquelas pessoas, aquele cidadão que não está pagando imposto adequadamente, pagar o justo. E aí fazer que todo mundo pague da maneira proporcional ao seu imóvel, né? Então, essa é a ideia, né? Então, o aumento de receita geralmente aumenta em municípios que fazem isso sem alteração da alíquota de IPTU, sem fazer nenhuma a planta genérica, atualizar a planta genérica, só fazendo atualização, assim, especificamente de organização do cadastro, aumenta aí de 30% a 40%. Do IPTU, isso a cada ano, né, mais ou menos, aí, dependendo do tamanho da cidade, né? Então, isso já dá, naturalmente, só fazendo justiça fiscal, você já consegue fazer um aumento da arrecadação. E a questão boa, no sentido do IPTU, né, lógico que imposto não é bom. Sim, claro. Mas é bom, assim, em termos do município, é que ele tem essa receita todo ano. Então, aumentou naquele ano, ano que vem ele vai ter a mesma quantidade. Claro, então, é proporcional. Isso. Né? Se o gestor público tem essa visão espacial do município, tem o seu cadastro organizado, ele consegue fazer essa análise de forma adequada, ele consegue aplicar esse recurso, porque o IPTU é uma... Receita
própria, né? Que livre, fica no né? município, né? Ela Diferente não- do IPVA que divide, tá. o IPVA fica de forma integral. E ela não é fixa, né? Tipo, ele não é que tem que gastar exatamente com isso. Ela é livre. Tá, ela Livre. pode... Ele pode gastar em qualquer... em A obras. demanda que ele tiver lá específica. Precisa né? fazer asfalto, precisa fazer uma unidade de saúde, um CMEI, alguma coisa, ele pode usar aquele recurso para fazer. Então, se o gestor sabe aproveitar isso, cara, é sensacional para o município, né? Então, se ele consegue converter esse aumento de receita em prol do município, é perfeito, né? E muitos gestores públicos hoje estão se atentando para essa questão, porque, de certa forma, isso acaba gerando capital político para eles também, porque se ele tem resultado, né, na sua gestão, consequentemente, ele pode ser reeleito, ele pode se manter ali no seu cargo. Ele pode, inclusive, o político ele adora número, né? Exato. Ele adora número. Exatamente. Então, vai falar que teve 20% de não sei o quê, diminuiu em 12% isso, diminuiu... Exato. Então, é verdade. E a outra parte, que é a questão dos serviços, isso também relacionado à gestão pública, isso traz um capital político muito grande para ele. Aham. Imagine, por exemplo, em Paranavaí, que colocou toda a ouvidoria, a Colombo e outros municípios que estão fazendo esse tipo de trabalho. Imagine o retorno Total. que ele tem da população. A Absurdo. população fica satisfeita quando ela vê que ela faz um pedido, uma poda de árvore, e aquilo acontece de maneira adequada. Que ela reclama que tem uma luz queimada na frente da casa, e aquilo é atendido. E aí o cidadão acaba tendo orgulho da cidade, né? Exatamente. A gente fez um podcast recentemente que justamente falava sobre isso, né? Que o cidadão de Cascavel, vamos falar de Cascavel, ele tem orgulho da sua cidade, ele gosta muito de Cascavel. Isso. Em algumas outras cidades, as pessoas, cara, que é uma bagunça, não faz nada, que é isso, não é atendido, né? Isso, Então a satisfação geral da população é algo que é... Com certeza, isso ajuda muito na questão para o cidadão, para o prefeito da cidade, a gestão pública, até o próprio funcionário público. Quando a gente é funcionário público, a gente está lá, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei na área privada. Certo. Quando eu fui para a área pública, eu nunca tinha trabalhado na área pública, né? O meu antigo chefe falou assim, cara, você é louco de ir para a área pública? Aquilo ali é uma bagunça. Eu falei assim, tá, eu sei. Mas eu quero conhecer, eu quero saber o que acontece Legal. ali. E realmente, ele tinha razão. É uma bagunça. E assim, mas a intenção era você servir. Porque o nome já diz, servidor público. Você está lá para servir, para poder fazer o seu melhor, tentar levar alguma coisa de bom. E muitas vezes você acaba tendo resistência nisso, né? Por Sim. interesses políticos, enfim, né? Mas é um lugar onde você pode ter muita oportunidade, que é o que Exato. vocês tiveram, né? Exatamente. E até fazer um parênteses aqui, Michael, que a importância do estágio, né? Uhum. né? Direcionou totalmente Direcionou a tua vida minha profissional, né? A tua carreira. Quem é o Michael hoje foi formado lá no estágio, né? Mensagem. Por isso que o estágio, ele é... Inclusive, dentro da Fungel, eu busco contratar sempre os meus estagiários, assim, né? Essa semana, quando tem mais um estagiário, né? Que ele trabalhou comigo por 8 meses numa obra ali no Sunset, e ele pegou um baita papel, e aí agora se formou, e eu falei, cara, vem pra cá, vem pra dentro, preciso de você e tal, e tem que esse cara, né, perpetua, ou fica um longo tempo comigo, Isso. se moldou lá no estágio, né, por isso que a importância de buscar um bom estágio, hoje, né. Hoje, praticamente, os nossos servidores, eu acho que uns 90% são de estágios. Até porque a nossa área de atuação não tem uma faculdade próxima aqui Sim, é verdade. que forme... Mas tem faculdade disso? Tem. Perdão pela ignorância. Não, mas a gente tem os cursos, por exemplo, de engenharia cartográfica, cursos de geografia, né, que dão uma formação norte, um pouco mais direcionada para essa área, algo né? extremamente específico não tem. Não tem. Nenhuma pós. Também tem um mestrado lá na UFSC, mas né, que é sobre cadastro. Então vamos abrir uma pós disso aí, Olha porque aí. o meu negócio hoje é pós-graduação. Olha aí, ó. Uma oportunidade. Vamos pensar nessa ideia aí. Então não tem nada mesmo de fato assim. E aí a gente tem essa dificuldade de ter esses colaboradores que tenham esse conhecimento prévio. Então a gente praticamente forma. A gente forma todo mundo, né? Você forma pega como estagiário ali, desde os cursos de engenharia, arquitetura, de técnica e edificações. Então a gente vai formando e depois, né? Cada um que se destaca vai acabando sendo contratado. Ocorre bem isso mesmo. Você... Lá tem funcionários que começaram como estagiário, hoje estão como gerente de projetos projetos, estão empresa. como responsáveis de coordenação, de implantação do sistema Legal. em municípios, né? Bacana. E começaram ali. E é o que eu sempre falo lá dentro pro pessoal.
nós fazemos algo que não tem no mercado. Então a gente tem que muitas vezes criar função. Mas que função que é essa? Então você fala, vamos analisar o que você faz, o que é preciso fazer. Não tem um gabarito aqui, não tem, não tem, sabe? Então a gente fala, gente, a gente tem que entender que nós estamos criando coisas novas aqui e abrindo o mercado. Legal. Simples assim. Pessoal, muito bacana a nossa conversa. Quando eu e o Maicon conversamos ali e ele falou da geotecnologia, eu falei, na hora, cara, vamos gravar um episódio, porque é um conhecimento muito amplo. E eu sempre brinco aqui dentro que a única pessoa que aprende aqui dentro sou eu. Porque eu sento aqui com um conhecimento muito pequeno do tema e saio daqui com um conhecimento amplificado, né? Então, acabo entendendo, e claro que no primeiro momento mas depois todo mundo que está assistindo acaba evoluindo. Antes da gente chegar nas conclusões finais aqui, né? Quero falar para você que está assistindo, compartilhar esse vídeo com um servidor público, né? De repente com um prefeito, com um gestor que possa se interessar por isso, né? De repente o cara tem uma oportunidade no seu município aí de uma melhoria, de implementar, como o Cléber falou, de realmente melhorar a qualidade da população, né? Dos habitantes, né? De perceber mais valor. Então compartilha esse vídeo, tenho certeza que essa informação aqui pode ser muito útil. Pessoal, chegando aí ao nosso final do nosso podcast, eu queria as contribuições finais aí, as palavras de fé e esperança que vocês têm para deixar para quem está nos ouvindo. Primeiro o Maicon, depois o Cleiton também vai poder deixar as dele. Não, a ideia é, desse momento, a gente realmente trazer essa informação, né, de que às vezes nem todo mundo tem esse conhecimento, e saber que a geotecnologia, ela pode realmente facilitar aí o dia a dia dos gestores, né, das pessoas, e criar essas ferramentas aí tá no nosso DNA. A gente sempre gosta desses desafios, né, e de sistemas buscando causar uma disrupção no mercado mesmo. É você trazer uma solução que faça a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é um dos focos principais. Melhorar a gestão pública, de fato, é o que a gente faz. E isso é muito gratificante. A gente gosta de fazer isso. É uma coisa que traz um resultado bacana, que muda a realidade das prefeituras. Eu acho que isso é o principal. A gente chega lá, o pessoal mexendo com uma pilha de projeto, de aprovação de edificações lá, e quando você trabalha, depois de 6 meses, você volta lá, tá lá o secretário, só com a canetinha e uma folha em cima da mesa, sabe? Então isso, ele chega e abraça a gente, sabe? Porque se vocês mudam, a gente muda a realidade da vida das pessoas ali. Tanto dos servidores, né, dos prefeitos, dos gestores municipais, como da própria população. Que legal, Maicon. Obrigado pela participação. Agradeço. E, assim, você comentou em relação ao futuro, né? O futuro, ele é difícil a gente falar por questões de visão, né, do que acontece no mercado. Hoje em dia, surgiu a inteligência artificial, por exemplo. Então, a gente tem essa necessidade hoje de tentar automatizar muita coisa, até no nosso próprio trabalho, né? De vetorização, de trabalho em campo, para minimizar o esforço, né? Claro. Então, a gente sempre está... E uma das ideias de melhorar isso, a gente criar dentro da empresa um setor de inovação, onde a gente discute sobre o que acontece no mercado, principalmente inteligência artificial, o rumo que o mercado está, drones são algo... Sim, e entender como pode implementar isso. Isso, exatamente, entender as necessidades que os municípios estão tendo, as demandas que ocorrem, até o Brasil é um país... rural, né? Então, na área de agricultura tem muito mercado nesse aspecto. Então, a gente tem que estar de olho nisso e tentar enxergar essas possibilidades, essas oportunidades com tudo que surge, né? Então, a inteligência artificial hoje em dia é um desafio para nós, de tentar aplicar isso usando em termos aí de geoprocessamento, questão geoespacial. Então, é que nem o Marco falou, a gente conseguir enxergar essas melhorias que ocorrem no município de transformar aquela montoeira de papel e burocracia em algo, em serviço, né? E facilidade para o servidor e para o cidadão é indescritível, assim, o prazer que a gente sente em poder aplicar isso. Que legal, pessoal. Muito obrigado, agradeço então a participação, vocês terem topado sentar aqui na mesa do Sinduscast e fazer esse episódio conosco. Para você que está nos assistindo, eu agradeço novamente por ter ficado em mais um episódio. Eu agradeço também os nossos patrocinadores novamente, a FIEP, a construtora JL, Chimansky Fábio e Pedral Imóveis. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio e te vejo no nosso próximo episódio aqui do Sinduscast. Até lá!